Ao redor de todo o planeta, as pessoas têm notado algumas mudanças no clima. Algumas delas podem ser sutis e outras nem tanto, indo desde pequenas mudanças de temperatura até incêndios e inundações. No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar alguns desses fenômenos inexplicáveis que estão acontecendo agora em todo o mundo. Antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e agora confira. Fenômeno inexplicável está acontecendo agora em todo o mundo. Terremoto no México. Durante a noite 7 de setembro, aconteceu um terremoto de magnitude 7 no sudoeste do México, mais especificamente na cidade do México. Com o acontecido, sirenes de aviso soaram por toda a cidade, deixando o clima assustador. E para deixar tudo ainda mais sinistro, havia um aviso sobre a possibilidade de tsunami. Por sorte, o tsunami não aconteceu, mas o terremoto por si só já foi o suficiente para deixar os moradores da cidade apavorados. O fato é que o terremoto causou muita destruição, várias pessoas precisaram deixar as suas casas e alguns bairros ficaram completamente sem energia. Furacão nos Estados Unidos. Durante o mês de agosto, o furacão Grace, levando tempestades assustadoras e monstruosas, varreu o território estadunidense, deixando na paisagem imagens de completa destruição. As tempestades tropicais atingiram as Ilhas Caimã, que acabou sofrendo com apagões, queda de árvores e outros danos que acabaram deixando casas destruídas. Felizmente, os danos nas Ilhas Caimã foram apenas materiais, já que nenhuma morte foi registrada em decorrência da tempestade. Nas imagens é possível perceber que as tempestades, apesar de terem perdido um pouco da sua força, causaram um enorme estrago, deixando casas alagadas, por exemplo. O maior problema é que o furacão Grace acabou ganhando mais força enquanto ia na direção do México. Furacão Grace no México. No dia 22 de agosto, o furacão Grace chegou ao México com uma força extraordinária e, por lá, ele causou enormes estragos. As fortes chuvas causaram inundações, deixando as ruas do país um verdadeiro caos. As imagens mostram que o cenário era apocalíptico. São carros sendo levados pela força da água. Em alguns momentos, nós temos a sensação de que a água vai engolir completamente a cidade. A situação em vários estados do país era de verdadeiro caos. Até alguns hospitais acabaram ficando sem energia elétrica por algumas horas por conta das fortes tempestades. Segundo as autoridades do país, a tragédia foi a pior dos últimos 40 anos em magnitude. E assistir às imagens é realmente assustador. O rastro que as tempestades causadas pelo furacão Grace deixou é de devastação. Granizo no Canadá. O Canadá é um país que já é acostumado a baixas temperaturas e tempestades de neve, mas nesse caso o país foi atingido por chuvas de granizo que causaram muita destruição. Carros e casas foram atingidos pelas pedras de gelo que acabaram sendo completamente destruídos. Mas os problemas causados pelo gelo não param por aí. As pedras de granizo que caíram do céu também deixaram as estradas completamente cobertas de gelo. E você deve imaginar que não é seguro andar sob o gelo, especialmente nas estradas. Todo o cenário de destruição ficou ainda mais bizarro por conta da coloração do céu, que ficou muito escuro ainda durante o dia por conta do clima. Inundação em Nova York. No dia 2 de setembro, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi tomada por uma enorme inundação que deixou as ruas da cidade completamente alagadas. Toda essa inundação foi causada por tempestades que atingiram a região e acabaram deixando a cidade completamente alagada. E como muitos sabem, a cidade possui muitas estações de metrô que ficaram completamente alagadas, dificultando o acesso das pessoas ao transporte. Você pode ver nas imagens que a água atingiu níveis muito altos, deixando alguns carros que estavam na rua quase que completamente submersos. A água invadiu casas e estações de metrô, deixou as ruas alagadas e causou muitos estragos na cidade estadunidense. Furacão na Louisiana. Uma outra cidade dos Estados Unidos que também sofreu por conta dos furacões foi a Louisiana, mas por lá não foram só as chuvas que marcaram presença. Veja esta imagem que demonstra a força do vento que arrancou completamente um telhado e o carregou pelo ar. As imagens são realmente de arrepiar, né? A força dos ventos que atingiram a região é extraordinária. Este homem até tentou ficar parado na rua, mas parece impossível se manter imóvel ali com toda a força ao seu redor. Já no final de agosto, o furacão acabou ganhando ainda mais força e provocando fortes tempestades, que chegaram a provocar apagões em algumas cidades. Enfim, a força da natureza é realmente algo muito impressionante e completamente incontrolável.
tornado na Carolina do Sul. Esse tornado assustador foi filmado em um condado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E apesar de parecer algo bastante incomum, nesta região norte-americana os moradores já estão um pouco habituados com os tornados, mas na maioria das vezes, os tornados que atingem a região são bem menores do que este que estamos mostrando no vídeo. O tornado é tão grande e assustador que é quase impossível acreditar que ele realmente está acontecendo e não se trata de um filme apocalíptico. Calor na Espanha. Você deve saber que os países europeus não registram temperaturas muito altas de calor, mas na Espanha, durante agosto, algumas regiões foram atingidas por uma verdadeira onda de calor que deixou os moradores surpresos. Em algumas regiões, a temperatura chegou a 46 graus, o que é considerado alto até mesmo para nós, brasileiros. Mas no caso da Espanha, a temperatura é realmente algo anormal. E o problema desta temperatura foi que ela acabou ocasionando uma tempestade de areia que varreu algumas regiões de praia do país. O vento nesta região chegou a 80 km por hora, levando a areia junto consigo e deixando uma nuvem pelas ruas. Inundações no Chile. Algumas chuvas torrenciais atingiram o Chile e causou inundações em algumas regiões do país. E neste caso, os desastres naturais acabaram deixando muita destruição por onde passaram. Cerca de 3.000 pessoas ficaram desabrigadas por conta da água que inundou as ruas e a destruição causada foi realmente assustadora. Para reconstruir as casas perdidas por conta da inundação, foi preciso que os moradores se mobilizassem e trabalhassem na reconstrução das casas e prédios que foram destruídos. Neve no Chile. E não foram só as chuvas que atingiram o Chile. Para surpresa de muitas pessoas, o país também foi atingido pela neve. Normalmente, o país não registra nevascas, especialmente na região do deserto do Atacama, que foi justamente onde a neve caiu desta vez. A população que vive na região, é claro, se divertiu muito com a neve que caiu do céu, fazendo os tradicionais bonecos de neve e brincando de jogar bolas de neve uns nos outros. As imagens da neve no deserto podem até ser bonitas, mas não podemos negar. Com toda certeza, não é algo normal que o deserto mais seco do mundo receba uma nevasca, o que é no mínimo preocupante. A neve no deserto do Atacama é mais uma prova, como as tantas que você pode ver ao longo do vídeo, de que o clima do planeta está mudando de forma muito rápida e nós precisamos estar mais atentos a esses sinais. Neve na África. Se você ficou chocado com a neve que caiu no Chile, veja então o que aconteceu na África. A neve cobriu as ruas, modificando completamente o cenário de países tradicionalmente mais quentes. Com toda certeza, não é normal que o clima do planeta esteja sofrendo tantas mudanças em um espaço tão curto de tempo. Será que estamos perto do fim? Mas e aí, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. E eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!